Esta noite quero convidar vocês a refletirem sobre algo que está no coração de cada um de nós: o lar. Seja você casado, solteiro, jovem ou mais velho, todos nós temos uma conexão com o conceito de lar, um lugar de amor, refúgio e propósito. A Bíblia nos guia com clareza sobre como construir um casamento abençoado e um lar que honre a Deus. Nosso texto base está em Mateus 19, 4-6, onde Jesus responde aos fariseus: vocês não leram que o Criador desde o princípio? Muitos casamentos hoje são baseados em atração física ou interesses superficiais, mas a Bíblia nos chama a olhar para o caráter. Quando o Boca diz na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe, está fazendo uma promessa sagrada. Em Atos 5:42 vemos que os primeiros cristãos se reuniam todos os dias, nas casas, não cessando de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Imagine o impacto de reservar alguns minutos por dia para orar com sua família, ler um versículo e buscar a Deus juntos. Provérbios 31 descreve uma mulher virtuosa que traz bênçãos ao lar com sua sabedoria e cuidado. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Isso começa cedo, com pequenos momentos de ensino e exemplo. Não espere até a adolescência para falar de Deus, menos comece quando seus filhos são pequenos. Com histórias bíblicas, orações curtas e conversas sobre fé. Mesmo que você sinta que falhou no passado, Deus é misericordioso. Ele pode restaurar relacionamentos e trazer seus filhos de volta ao caminho. Certo, se você confiar nele, ser dona de casa ou mãe não é um chamado menor, é uma missão divina. Josué 2:4-15 declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma escolha que você pode fazer agora. Arrependa-se de qualquer falha, receba Cristo como Senhor e comece a viver para Ele. Um lar centrado em Deus não está livre de desafios, mas está ancorado em uma promessa: o que Deus une, nada pode separar. Vamos construir lares que glorifiquem a Deus e inspirem o mundo. Uma pesquisa da Pew Research revelou que lares onde as mães investem tempo em criar os filhos com valores espirituais têm maior probabilidade de formar jovens resilientes e éticos. Esposas, vocês são o coração do lar, moldando o futuro com cada palavra e gesto. Nunca subestimem o impacto de sua dedicação em nossa casa. Fazemos isso de forma simples, um momento breve, mas significativo. Meus filhos cresceram vendo isso como parte natural da vida, e nunca se rebelaram contra essas práticas porque as tornamos acessíveis e relevantes. A oração em família não é apenas um ritual, é um lembrete de que Deus está no centro do lar. Êxodo 20:14. Claro, não cometerás adultério. Essa fidelidade protege o coração do lar. Estudos psicológicos confirmam que a infidelidade, seja física ou emocional, cria feridas profundas, muitas vezes acompanhadas de culpa e desconfiança que afetam gerações. Um casamento forte é aquele que honra a aliança, mesmo quando as tentações aparecem, porque Deus prometeu força para aqueles que confiam nele. Provérbios 3:1-30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Isso vale para homens e mulheres. Um estudo recente da Universidade de Harvard mostrou que casais que praticam a fé juntos indo à igreja. Em Efésios 5:25, Paulo instrui: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é um chamado elevado. Ser um líder não significa dominar, mas servir com amor e humildade, guiando a família para mais perto de Deus. Conheço homens que, após anos de negligência, decidiram mudar. Eles se ajoelharam, pediram perdão a Deus e começaram a liderar com propósito. Deus honra essa decisão, transformando lares inteiros por meio de um marido dedicado, orando e lendo a Bíblia. Menos tem taxas de divórcio significativamente mais baixas. Cerca de 1 em cada 400 casamentos, contra a média nacional de 1 em 4. A fé compartilhada é como uma âncora para o lar. Os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vamos mergulhar juntos nos princípios que transformam casamentos e lares em bênçãos duradouras. O lar é a pedra fundamental da sociedade. Antes de igrejas, governos ou qualquer outra instituição, Deus criou o lar como o alicerce da humanidade. Em Gênesis 2:18, ele declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa foi a primeira instituição divina, menos um homem e uma mulher, unidos em propósito e amor. Mas hoje enfrentamos desafios. Estatísticas mostram que nos Estados Unidos, cerca de 25% dos casamentos terminam em divórcio. E conflitos familiares são frequentemente citados como fontes de problemas sociais, desde violência até alienação. No entanto, há esperança. A Bíblia nos oferece um mapa para construir lares que resistam às tempestades da vida.
Por que tantos lares enfrentam dificuldades? Muitas vezes porque esquecemos o propósito original do casamento. Ele não é apenas uma união emocional ou física, mas uma aliança espiritual diante de Deus. Um casamento abençoado começa com a escolha certa, não apenas de um parceiro, mas de um compromisso com os valores de Deus. Em 2 Coríntios 6:14, lemos: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Para os cristãos, isso significa buscar um cônjuge que compartilhe sua fé, alguém com quem você possa orar e crescer espiritualmente. Imagine o impacto de um namoro onde vocês dois buscam a orientação de Deus juntos, orando antes de tomar decisões importantes. A beleza de um casamento centrado em Deus está na sua capacidade de transcender as pressões do mundo. Mas um casamento abençoado não acontece por acaso. Ele exige fidelidade aos votos feitos diante de Deus. Além da fidelidade, um lar abençoado cultiva a presença de Deus diariamente. Outro pilar de um casamento abençoado é o papel do marido como líder espiritual. Da mesma forma, o papel da esposa é igualmente vital. Por fim, um lar abençoado requer filhos ensinados no caminho do Senhor. Hoje convido vocês a refletirem: seu lar reflete o propósito de Deus? Se não, há esperança. Agora que estabelecemos que o lar é o fundamento divino para a sociedade, vamos explorar como construir um casamento que resista ao teste do tempo. Um casamento abençoado não é apenas um sonho, é uma realidade possível quando seguimos os princípios de Deus. Em Eclesiastes 4:12, lemos: O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Nesse cordão, há o marido, a esposa e Deus no centro. Quando Deus é o alicerce, o casamento ganha força para enfrentar qualquer tempestade. A infidelidade, seja física ou emocional, é como uma rachadura na fundação de uma casa, pode levar tudo ao colapso. O estudo da American Psychological Association revela que a confiança, uma vez quebrada, leva anos para ser restaurada. Se é que isso acontece, proteger seu casamento significa dizer não às tentações e sim à transparência com seu cônjuge. Vamos mergulhar nos elementos práticos que transformam um lar comum em um lar abençoado. Em Filipenses 2:3, somos chamados a considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando seu lar reflete amor, fidelidade e fé, ele se torna um farol para o mundo. Mateus 5:16 diz: Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Seu casamento pode inspirar outros a buscar a Deus. Hoje, comprometa-se a fortalecer esses alicerces. Ore, perdoe. Isso significa colocar as necessidades do seu cônjuge acima das suas. Conheci um casal que, em meio a uma crise financeira, decidiu priorizar o tempo juntos em vez de trabalhar horas extras. Apreciar as pequenas coisas, um jantar preparado, um momento de risadas, um gesto de carinho, fortalece o vínculo. Um estudo da Universidade da Geórgia mostrou que casais que expressam gratidão regularmente têm maior satisfação no relacionamento. Diga ao seu cônjuge o quanto você o valoriza. Essas palavras simples podem reacender o amor em momentos de rotina. Eles oraram, confiaram em Deus e com o tempo viram portas se abrirem. O sacrifício mútuo fortalece a união, mostrando que vocês enfrentam as batalhas como uma equipe. Primeiro, um casamento abençoado começa com uma escolha intencional. Salmo 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Casais que oram juntos não apenas enfrentam menos conflitos, mas também relatam maior intimidade emocional. Segundo um estudo da Baylor University, mesmo que seja apenas 5 minutos por dia, reservar um momento para orar fortalece a conexão espiritual e emocional. É como regar uma planta sem cuidado diário. Ela murcha. Antes mesmo do sim no altar, tudo começa no namoro. Escolher um parceiro que compartilha sua fé é crucial. Nenhum casamento é perfeito. Você e seu cônjuge cometerão erros, mas o perdão enraizado no amor de Cristo restaura o que foi quebrado. Lembro de uma esposa que perdoou o marido após uma traição. Foi difícil, mas com aconselhamento cristão e oração, eles reconstruíram um casamento mais forte. O perdão não apaga a dor, mas abre a porta para a cura. Deuteronômio 7:3-4 alerta contra uniões com aqueles que não seguem a Deus, pois isso pode desviar o coração. Conheço casais que, ao orarem juntos desde o namoro, encontraram clareza para tomar decisões difíceis. Orar com seu parceiro não é quadrado, é poderoso. É um ato de humildade que convida Deus a guiar o relacionamento desde o início. Além disso, o caráter deve ser a base da atração. A sociedade nos bombardeia com imagens de beleza superficial, mas a Bíblia nos chama a olhar mais fundo. Em um mundo onde discussões podem escalar rapidamente, aprender a falar com amor e ouvir com paciência é transformador. Pesquisas da Universidade de Denver indicam que casais que praticam a escuta ativa, realmente ouvindo sem interromper, têm maior satisfação no casamento. Quando você se comunica com respeito, mesmo em momentos de tensão, está construindo um lar de paz,
Pedro 3:3-4 diz que a verdadeira beleza vem de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Estudos mostram que casais que valorizam traços como honestidade, bondade e fé têm relacionamentos mais duradouros. A atração física é importante, mas sem caráter, ela desvanece. Pergunte a si mesmo: estou escolhendo alguém que me inspira a ser mais próximo de Deus? Outro pilar essencial é comunicação. Provérbios 15:1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A fidelidade é outro fundamento inegociável. Hebreus 13:4 declara: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal mantido puro. Um casamento abençoado também requer sacrifício mútuo. A oração em conjunto é outro segredo para um lar forte. O perdão também é essencial. Colossenses 3:13 nos exorta: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A gratidão também transforma o lar. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos chamados a dar graças em todas as circunstâncias. Por fim, um casamento abençoado é uma testemunha do poder de Deus. O papel da fé no fortalecimento do lar. Um casamento abençoado não é apenas uma união entre duas pessoas, mas um compromisso que inclui Deus como centro. A fé é o fio que costura cada aspecto do lar, dando propósito e direção. Provérbios 3:5-6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Isso significa entregar cada decisão grande ou pequena a Deus. Em Mateus 5:37, Jesus diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Gálatas 5:13 nos chama a servir uns aos outros em amor. Isso pode ser tão simples quanto ajudar um vizinho ou participar de um projeto na igreja. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que casais que se envolvem em atividades altruístas juntos relatam maior conexão emocional. Quando vocês servem como uma equipe, estão demonstrando o amor de Cristo ao mundo e fortalecendo sua união. Em Efésios 5:31-32, Paulo compara o casamento ao relacionamento de Cristo com a igreja, um mistério profundo. Seu lar é um testemunho vivo do Evangelho. Quando você vive com fé, seu casamento se torna um farol de esperança, mostrando ao mundo que o amor de Deus é real. Hoje, comprometa-se a fazer da fé o coração do seu lar e veja como Deus transforma a sua família. No casamento, isso significa ser honesto com seu cônjuge, mesmo nas pequenas coisas. Mentiras, mesmo as inocentes, corroem a confiança. Um casal que conheci decidiu ser completamente transparente sobre finanças, o que inicialmente gerou desconforto, mas acabou fortalecendo a confiança mútua. A integridade no lar reflete o caráter de Deus e constrói uma base sólida. Conheço casais que, ao enfrentarem crises como desemprego ou doença, buscaram a Deus em oração e encontraram paz e soluções inesperadas. A fé nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Tiago 1:19 aconselha: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Todo casamento enfrenta desafios financeiros, emocionais ou espirituais, mas a fé nos dá esperança. Lembro de um casal que perdeu um filho e, apesar da dor, encontrou força em Deus para apoiar um ao outro. A fé não elimina as tempestades, mas nos dá um ancoradouro para enfrentá-las. No calor de uma discussão, a fé nos lembra de pausar, orar e buscar a perspectiva de Deus. Um casal que aconselhei aprendeu a fazer uma pausa de 10 minutos durante conflitos, orando em silêncio antes de continuar a conversa. Isso mudou a dinâmica do relacionamento deles, trazendo mais entendimento e menos mágoa. Em Salmos 127:1 está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em Atos 2:46 vemos os primeiros cristãos se reunindo nas casas para orar e partir o pão. Filipenses 4:6 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agradecer pelo seu cônjuge, mesmo em meio a falhas, muda sua perspectiva. Estudos psicológicos mostram que a gratidão reduz o estresse e aumenta a intimidade nos relacionamentos. Dizer obrigado pelo esforço do outro fortalece o amor. Um estudo da Universidade de Baylor mostrou que casais que oram juntos pelo menos uma vez por semana relatam maior satisfação conjugal e menos conflitos. Não precisa ser longo, menos 5 minutos de oração. Agradecendo a Deus e pedindo sua orientação, podem transformar o ambiente do lar. Em nossa casa, fazemos isso antes do jantar, e meus filhos cresceram vendo a oração como parte natural da vida. Hoje vamos explorar como a fé prática, vivida diariamente, pode transformar seu casamento em um reflexo do amor de Cristo, impactando não apenas sua família, mas também o mundo ao seu redor. Escolher um versículo ou uma história bíblica para discutir em família
traz sabedoria prática para o dia a dia. Por exemplo, ler sobre o amor descrito em 1 Coríntios 13 pode inspirar paciência e bondade entre marido e esposa. Uma pesquisa da Barna Group revelou que famílias que leem a Bíblia regularmente têm maior probabilidade de resolver conflitos de forma construtiva. Comece pequeno, com um versículo por dia. A fé começa com a confiança em Deus para guiar seu casamento. A prática regular da oração em família é um pilar essencial. Ler a Bíblia juntos também fortalece o lar. Josué 1:8 diz: que este livro da lei não se afaste de sua boca. Medite nele dia e noite. A fé também nos chama a viver com integridade. Servir juntos como casal é outra maneira de viver a fé. A fé também nos ensina a enfrentar conflitos com graça. Perseverar em meio às dificuldades é outro fruto da fé. Romanos 5:3-4 nos diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança caráter. A fé também inspira gratidão, mesmo nos dias difíceis. Por fim, a fé nos lembra que o casamento é uma missão divina. O papel da família na construção de um lar abençoado. Um lar abençoado não é apenas sobre o marido e a esposa, mas sobre a família como um todo, trabalhando em harmonia para refletir o plano de Deus. Cada membro, pais, mães e filhos, tem um papel único na construção de um lar que glorifica a Deus. Em Efésios 6:1-4, encontramos instruções claras. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E vocês, pais, não irritem seus filhos. Antes, eduquem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Vamos explorar como cada papel contribui para um lar forte e cheio de propósito. Provérbios 22:15 alerta: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Tu as ensinarás a teus filhos, falando delas quando estiveres sentado em casa. Isso pode ser tão simples quanto contar histórias bíblicas antes de dormir, ou discutir um versículo durante o jantar. Em nossa casa, essas conversas criaram memórias preciosas e ensinaram nossos filhos a ver Deus em cada aspecto da vida. Disciplina não é apenas correção, mas orientação amorosa. Estudos mostram que crianças criadas com limites claros, mas com afeto, desenvolvem maior autocontrole e empatia. Salmos 91:1 promete: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Quando cada membro da família cumpre seu papel com fé, o lar se torna um santuário onde todos encontram paz e propósito. Hoje, comprometa-se a construir uma família que honre a Deus, onde o amor, a disciplina e a fé criem um legado eterno. Famílias enfrentam conflitos, irmãos brigam, pais erram, cônjuges discordam, mas o perdão restaura. Lembro de um pai que, após uma discussão com seu filho adolescente, pediu perdão por suas palavras duras. Participar de projetos comunitários ou ajudar um vizinho como família ensina valores de generosidade. Um casal que conheci levou seus filhos para ajudar em um abrigo local. E isso não apenas uniu a família, mas também inspirou as crianças a viverem com compaixão. Servir juntos reflete o coração de Deus. Esse ato de humildade reconstruiu a confiança. Ensinar seus filhos a perdoar modela o amor de Cristo. Pais, estabeleçam regras com amor, explicando por que por trás delas, e seus filhos aprenderão a viver com propósito. O papel do marido como líder espiritual é central. Em 1 Timóteo 3:4-5 a Bíblia diz que o homem deve governar bem sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a dignidade. Isso não significa autoritarismo, mas liderança com amor e exemplo. Salmo 104 nos chama a entrar por suas portas com ação de graças. Famílias que praticam a gratidão, elogiando uns aos outros, agradecendo a Deus juntos, criam um ambiente de alegria. Um estudo da Universidade da Carolina do Norte mostrou que famílias que expressam gratidão têm relacionamentos mais fortes e menos conflitos. Dizer obrigado pelo esforço de um membro da família fortalece os laços. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que pais que modelam comportamentos éticos e espirituais têm filhos mais propensos a seguir esses valores. Homens, sua liderança espiritual começa com pequenas ações. Orar com sua esposa, ler a Bíblia com seus filhos, mostrar humildade ao pedir perdão quando erra. As esposas, por sua vez, são o coração do lar. Provérbios 3:1 e 27:28 descreve a mulher virtuosa. Ela administra bem o seu lar e não come o pão da preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia. Ser dona de casa ou mãe é uma vocação divina, não um papel secundário. Uma pesquisa da Pew Research revelou que mães que investem tempo em ensinar valores espirituais aos filhos contribuem para lares mais coesos. Esposas, seu cuidado e sabedoria moldam o ambiente emocional da família. Os filhos também têm um papel crucial. Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obediência não é apenas seguir ordens, mas honrar os pais com respeito e amor. Conheço famílias onde os filhos
Mesmo na adolescência, participam de momentos de oração e leitura bíblica. Não por obrigação, mas porque veem o valor disso. Ensinar os filhos a respeitar e contribuir para o lar cria uma geração que carrega a fé adiante. A disciplina no lar é essencial para a harmonia. A unidade familiar é fortalecida por momentos compartilhados. Deuteronômio 6:7 instrui que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. O perdão dentro da família é outro pilar. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensina que devemos perdoar para sermos perdoados. A gratidão também une a família. Envolver a família em servir aos outros é transformador. Em Marcos 10:45, Jesus diz que veio para servir e não para ser servido. Por fim, um lar abençoado é um lugar de refúgio. Chegamos ao coração deste chamado. Transformar seu lar em um reflexo do amor e do propósito de Deus, um casamento abençoado. Não é apenas um ideal, é uma missão que começa com uma decisão pessoal de colocar Deus no centro. Em Josué 2:4-15 lemos: Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta noite quero desafiá-los a fazer essa escolha, renovando seu compromisso com Deus e com sua família. Em Mateus 7:24, Jesus diz que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Isso inclui amar seu cônjuge incondicionalmente, como em 1 Coríntios 13, e criar seus filhos com sabedoria, como em Provérbios 22:6. Pequenas escolhas diárias, orar juntos. Quando seu casamento reflete o amor de Deus, ele inspira outros. Hebreus 12:1 nos exorta a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Participar de uma igreja, grupos de casais ou estudos bíblicos oferece apoio e responsabilidade. Um estudo da Barna Group mostrou que casais envolvidos em comunidades de fé têm menos probabilidade de se divorciar. Cercar-se de outros cristãos ajuda seu lar a permanecer firme. É um chamado a viver para Deus, servindo uns aos outros em amor. Se você deseja esse lar, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, reconheço meus pecados e peço teu perdão. Entra no meu coração e no meu lar. Guia-me como esposo, esposa, pai, mãe ou filho. Que minha família te glorifique. Amém. Que seu lar seja um farol de esperança e que Deus os abençoe abundantemente. O casamento enfrenta desafios financeiros, emocionais e espirituais, mas Deus promete força. Um casal que enfrentou a infertilidade por anos confiou em Deus, mesmo sem respostas imediatas, encontrou paz em sua presença. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração e do seu lar. Levante-se agora, seja você marido, esposa, pai, mãe ou jovem, e diga: quero que Cristo seja o centro da minha vida e do meu lar. Você não precisa ser perfeito, apenas disposto. Venha a Cristo, receba seu perdão e comece uma nova jornada. Seu lar pode ser um lugar de paz, amor e propósito, refletindo a glória de Deus para o mundo. A perseverança ancorada na fé transforma provações em testemunhas. Conheço uma família que, após superar uma crise financeira com fé, começou a compartilhar sua história na igreja, incentivando outros casais. Seu lar se tornou um farol de esperança. Pergunte a si mesmo: meu casamento aponta as pessoas para Cristo? Em Colossenses 3:15, somos chamados a deixar a paz de Cristo governar nossos corações e ser gratos. Agradecer a Deus pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo lar que Ele providenciou, muda sua perspectiva. Estudos mostram que a gratidão reduz o estresse e aumenta a conexão emocional. Hoje faça uma lista de 3 coisas que você aprecia em sua família e compartilhe com eles. Perdoar rapidamente e servir com humildade constroem um lar inabalável. Vamos explorar como viver esse chamado e finalizar com um convite à ação. Primeiro, um lar abençoado começa com arrependimento. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e convertam-se para que seus pecados sejam apagados. Se você sente que falhou como esposo, esposa, pai ou mãe, Deus oferece perdão. Conheci um homem que, após anos de negligência, pediu perdão à sua esposa e filhos. Ele começou a orar com eles diariamente, e Deus restaurou o seu lar. O arrependimento não é apenas dizer desculpe-me, mas mudar de direção, escolhendo viver para Deus. Receber Cristo como Senhor é o próximo passo. João 1:12 promete: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia. Ele morreu na cruz por seus pecados, ressuscitou e oferece nova vida. Em 2 Coríntios 5:18, lemos que Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se há mágoas ou divisões em seu lar, busque a reconciliação com a ajuda de Deus.
O estudo da Universidade de Stanford mostrou que casais que buscam aconselhamento cristão para resolver conflitos têm maior probabilidade de restaurar a harmonia. Seja o primeiro a dar o passo rumo ao perdão, mesmo que seja difícil. Um casal que conheci aceitou Cristo juntos após anos de casamento conturbado. Essa decisão trouxe paz e propósito ao lar deles. Cristo não apenas perdoa, ele transforma corações e relacionamentos. Viver para Cristo no lar significa aplicar seus ensinamentos diariamente. A reconciliação é outro passo crucial. Um lar abençoado também é um testemunho público. Em Mateus 5,16, Jesus nos chama a deixar nossa luz brilhar. A perseverança é essencial. Envolver a comunidade de fé fortalece o lar. Em Hebreus 10 e 24 e 25, somos chamados a encorajar uns aos outros e não abandonar a comunhão. A gratidão, mais uma vez, é um pilar. Finalmente, este é o momento de agir. Hoje vimos que um casamento abençoado é construído com fé, fidelidade, perdão e compromisso.